Boa noite a todos os meus amigos, meus seguidores. Não reparem o estado da mãe. Tô fazendo esse vídeo agora porque foi o horário que eu encontrei um tempo de fazer no silêncio, que é quando o Nicolas está dormindo, em correria do dia a dia, a rotina acaba não dando. Já tem bastante tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, né? Mas a correria, o cansaço acabou passando batido. Eu já fiz vídeos falando sobre como que foi o diagnóstico do Nicolas, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo para contar detalhadamente como é que foi desde o início. Quem me segue sabe que a maioria dos conteúdos que eu posto de um tempo para cá é sobre o autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Primeiro porque é uma causa que eu vivo na pele, a luta pela conscientização, trazendo sempre conhecimento daquilo que eu passo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu procuro estudar, para falar com propriedade sobre o assunto. Eu compartilho aqui no meu perfil a minha rotina diária com o Nicolas, de terapia, momento de lazer que eu tenho com a minha família também, porque a gente precisa viver também, senão a gente não suporta. Gostaria também de deixar bem claro que ter um filho com autismo não é ser um peso. Nós amamos nosso filho independente do diagnóstico, mas o que dói é o que vem junto com o diagnóstico. São todas as vezes que a gente tem que lutar pelos direitos, praticamente implorar por algo que era para ser garantido, que infelizmente na realidade não é assim que funciona. Então eu vou cortar esse vídeo aqui e vou continuar contando para vocês no próximo vídeo do começo. Eu, quando voltei a trabalhar, o Nicolas tinha 4 meses. A princípio eu nunca percebi nada diferente no Nicolas. Também, por ignorância, falta de conhecimento, achei que a criança autista fosse a criança que não falasse, que não interagisse com ninguém e que tivesse algumas estereotipias, e se não tivesse, não se enquadraria como uma criança autista. Então eu entendo perfeitamente quando alguém olha para ele e diz: ele nem parece autista, porque aquela pessoa não sabe a rotina, o dia a dia, o que de verdade caracteriza uma criança ser autista e que existem níveis de suporte. O Nicolas, com 2 anos, foi para uma creche pública, não, né? Eu pagava, porque eu não consegui vaga na pública por sorteio. E ela sempre mandava fotos e vídeos para mim, passava desapercebido por causa da minha correria do trabalho. E aí ela começou a fazer relatórios sobre o comportamento do Nicolas. Mesmo assim, eu nunca enxerguei o autismo ali, por falta de conhecimento. E ela dizia para mim que o Nicolas tinha dificuldade de lidar com o não, que o Nicolas não aceitava o não. Quando ouvia um não ou era contrariado, ele se tornava muito agressivo, a ponto de bater em várias crianças que fossem tentar falar com ele para acalmar ele. O Nicolas ficava no meio das crianças brincando sozinho, correndo de um lado para o outro, girando em torno de si, pulando, dando muitos pulinhos, e gritando, deitava no chão, ficava gelado. E sempre gostou muito de dançar desde criança, mas quando era para ensaiar, para dançar com os amiguinhos, ele se recusava em sair do próprio lugar. O Nicolas tinha o costume de ir para a creche de carrinho, né? Ele tinha 2 anos, então ainda usava carrinho. E aí ele não queria sair do carrinho, e se tentasse tirar ele do carrinho, ele chegava até a evacuar nas calças. Mas até então, para mim, não tinha nada de diferente nisso. Até que ela pediu que eu levasse ele numa pediatra para saber o que estava acontecendo, porque ela falou que achava que essa agressividade estava fora do normal. E isso foi esse mesmo comportamento durante 1 ano. Eu cheguei a levar o Nicolas na pediatra na clínica da família, onde me passou um remédio controlado chamado Neuleptil. Eu fui buscar saber que remédio era esse, para que servia, e eu vi que era um dos remédios usados no tratamento de esquizofrenia, hiperatividade, agressividade. E aí eu falei para ela:
Tá bom, por que eu vou dar essa medicação? Ah, vai acalmar ele, é a adolescência da criança. Eu falei, eu não vou dar um remédio pro meu filho sem você me dizer qual o diagnóstico. Se você tem um problema de estômago, se você tem um problema relacionado a qualquer órgão, ou seja, problema na saúde mental, existe um remédio específico, mas existe um diagnóstico. Então eu não aceitei. No caso, eu passei também pela pediatra, pelo cartão de todos, que na época o Nicolas tinha, e a pediatra falou que o comportamento dele era muito desafiador, mas era algo muito constante para ser só uma fase de criança, porque fase passa. E se passou um ano e o Nicolas continuou com esses mesmos comportamentos. E aí ela falou que iria me encaminhar para um psicólogo. Passamos pelo psicólogo, que fez toda uma anamnese, me orientou a ir para um neuro. Cada profissional que eu ia me indicava para outro. Mas ainda assim eu não estava preocupada. Só achei que ele era nervoso e que de repente era uma alteração do sistema nervoso dele. Passamos por 4 médicos, psiquiatra infantil, neurologista. Tinha uns que ficavam no celular, outros que me davam guia de exame rasgado, passavam remédio controlado, mas não me dizia o que o Nicolas tinha. E eu, novamente, não vou dar remédio controlado sem saber o que ele tinha. E os exames que foram passados eu não poderia fazer, porque ainda estava em carência pelo plano.